Olá, meus amigos, vamos agora começar mais uma de nossas aulas. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam estudando. E o tema continua ainda o mesmo, que seria a independência de países da América Latina. E com ênfase aos países da América Espanhola. Aqueles países que foram colonizados por quem? Pela Espanha. Bom, qual que é o país que nós vamos começar a falar agora? O México. Eu até passei para vocês uma pequena atividade lá, que eu acho que vocês já devem ter respondido. Não vou estar corrigindo agora, não. É mais para vocês estarem pensando sobre todo esse processo. Bom, o México tem uma característica muito forte, que no caso, a independência dele veio através do quê? Um processo de lutas, um pouco diferente de muitas vezes de alguns outros países, como por exemplo no caso do próprio Brasil. E no caso, a luta pela independência do México, ela veio à tona na madrugada do dia 16 de setembro de 1810. E quem foi responsável a liderar esse movimento foi o Padre Miguel Hidalgo. Ele começou o movimento em defesa do próprio México, que foi apenas o início do movimento que vai durar 8 anos. 8 anos, isso mesmo, durou 8 anos, não foi algo rápido, tá? E vamos estar vendo, então, que esse grande movimento, ele teve o quê? Várias fases, grandes dificuldades, até que resultou na própria emancipação. E muita gente morreu, tá? Muita gente morreu, e a gente vai estar verificando isso daí, vai estar estudando isso daí agora. Os fatores religiosos eram proeminentes dos conflitos. Só que no caso, a questão republicana, ela vai ganhar o quê? Muita força. Nós vivíamos naquela época um mundo monarquista. O processo de independência do México não foi algo assim homogêneo, tudo juntinho. Ao contrário, ele vai unir grupos muito improváveis, grupos que tinham que grandes diferenças. Tinha, no caso, uma aliança que defendia o quê? A própria democracia do México, que eram o quê? Os próprios liberais. Ressaltando. Esses liberais são o quê? Aqueles defensores do liberalismo econômico, tá? E eles tinham também um outro grupo, que era um grupo conservador, e um grupo conservador defendia o quê? A monarquia, tá? Daí, no caso, os dois vão se unir em cima do quê? De um único propósito, que é o quê? A emancipação do próprio México, que era o interesse em comum deles, tá? E no caso, esse processo, ele vai estar crescendo, tá? Até que vai escolher o seu próprio destino, e vai ter até movimento de guerrilha lá, né? O negócio vai ser sangrento, tá? Um dos personagens foi o José Muria. Foi ele quem assumiu o movimento insurgente após a morte de quem? Do próprio Miguel Hidalgo, que eu cheguei a citar, era tudo padre, tá? Ele foi responsável por organizar o quê? Uma estratégia que procurou o quê? Isolar a cidade do México, que é uma das maiores cidades da própria América, para que se fosse o quê? Promulgada a independência no dia 6 de novembro de 1813, tá? Só que daí o que acontece? Em 1815, 2 anos depois, ele foi assassinado, tá? Daí eles acabaram o quê? Invalidando a própria independência. Daí que o negócio pegou fogo, tá? Daí que o negócio pegou fogo e começou o quê? A guerra de guerrilha. Você sabe o que é uma guerra de guerrilha? Não? Guerra de guerrilha é quando você procura vencer por emboscada. Você não tem um exército muito forte, você conhece muito local, então você procura contra-atacar por trás. Você não vai pela frente, você não declara uma guerra de guerrilha. Simplesmente você pega o inimigo por emboscada, tá? Então é uma estratégia que se tem
para esses grupos que têm exércitos menores. Tá? Daí o que vai estar acontecendo? Que em 1821, um outro célebre, o Augustin de Iturbide, que ele começou o quê? A liderar o próprio movimento. Ele era espanhol. Tá? Daí vai criar um exército, que é o seu exército de libertação, que vai estar entrando na Cidade do México, que novamente era, no caso, uma colônia, novamente, da própria Espanha. Tá? E, no caso, vai estar assumindo o próprio trono. Vai destituir, no caso, o próprio vice-rei daquela época, que era um espanhol, e vai estar fazendo o que? A assinatura do Tratado de Córdoba, tá? Que acabava o que? Reconhecendo o próprio México como o que? Uma nação independente. E ele se autoproclamou, colocou a coroa lá, como o imperador, tá? Isso daí vai levar o quê? Uma rebelião dos próprios mexicanos, tá? Que vai levar o quê? Depois, em 1823, a própria criação dos Estados Unidos mexicanos, tá? E vai nomeando Guadalupe Vitória como primeiro presidente mexicano do país no ano seguinte. Então, isso daí foi uma breve, muito breve mesmo, introdução. E eu vou passar para vocês mais alguns textos para estar conhecendo um pouco mais da própria história do México e também algumas curiosidades, porque ainda essa semana eu tenho que falar com vocês ainda, não só da história do México, mas também a história da independência do Haiti. Ok? Então, até a próxima.